Abigail Hartwell não chorou quando ouviu dizer aquilo. Ela encostou as costas na madeira fria da porta do escritório de seu pai. Com a mão espalmada contra o peito, ela se forçou a respirar. Uma respiração, depois outra. Lá dentro, a voz de Nathaniel Reed era calma, quase entediada. Ele dizia ao pai dela que ela não valia o esforço. Ela foi embora naquela noite sem derramar uma única lágrima. E não parou de caminhar por 5 anos. Se esta história já tocou seu coração, se inscreva no nosso canal. Acompanhe cada parte até o final e deixe sua cidade nos comentários. Quero ver até onde essa história viaja. O verão de 1818 chegou ao condado de Harland, em Kentucky. Chegou como todos os verões anteriores, pesado de calor, e denso com o cheiro de grama cortada e lama de rio. O tipo de estação que fazia uma pessoa sentir que o mundo inteiro estava prendendo a respiração. Abigail Hartwell tinha 23 anos e ia se casar. Esse era o plano. Sempre tinha sido o plano. Nathaniel Reed havia pedido a mão dela ao seu pai na primavera. Ele veio à casa com o chapéu nas mãos e o maxilar cerrado, com aquela certeza silenciosa que ela amava desde os 16 anos. Ele não era um homem que falava desnecessariamente. Ele não era um homem que fazia promessas que não podia cumprir. Era nisso que ela acreditava. Ela passou a semana desde o pedido de casamento prensando flores silvestres entre as páginas de sua Bíblia, aprendendo a receita de compota de maçã de sua mãe, praticando o sobrenome dele nas margens de seu diário, tarde da noite, quando pensava que ninguém estava olhando. Abigail Reed. Ela gostava do som daquilo. Ela tinha 23 anos e era uma tola. Ela ouviu por acidente. Essa era a coisa a qual ela voltaria por anos. Ela não estava escutando atrás da porta. Ela não estava desconfiada. Ela havia levado uma xícara de chá para o pai porque ele tinha uma tosse que não passava. O corredor era estreito e a porta da sala estava entreaberta. E a voz de Nathaniel se projetou. Ela ouviu seu nome primeiro. Foi isso que parou seus pés. A voz de seu pai, então cuidadosa, disse: Abigail é uma boa mulher. Ela é, e ela se importa muito com você, Nathaniel. Mais do que deveria, talvez. Uma pausa. Então, Nathaniel, quieto e deliberado. Eu sei disso, senhor, e é por isso que acho que você merece ouvir isso de mim diretamente. Ela se encostou na parede. Ela não queria ouvir, mas não conseguia se mover. Meu tio me procurou, disse Nathaniel. Há um casamento que ele acredita que beneficiaria consideravelmente a família. A moça dos Whitmore. O pai dela controla as rotas comerciais do leste. Só os direitos da terra valem mais do que toda a minha propriedade. O pai dela ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse: Entendo. Eu pensei cuidadosamente sobre isso, Nathaniel continuou. Quero que saiba que não tomei essa decisão de ânimo leve. E Abigail? Outra pausa. Aquela pausa durou 3 segundos. Ela os contou. Ela não vale a pena arriscar tudo. Nathaniel disse: Eu me importo com ela. Eu me importo, mas ela é filha de um fazendeiro, sem contatos e sem capital. E se eu for honesto comigo mesmo e com você, não posso construir um futuro com base em sentimentos. Ela não ouviu o resto. Ela já estava andando. Não voltou para pegar o chá. Não voltou para dentro de casa de jeito nenhum. Ela caminhou até o celeiro, porque o celeiro era onde ela ia quando precisava pensar. Ela ia lá desde criança. E ela se sentou no feno com as costas contra a parede e as mãos cruzadas no colo. E não olhou para nada. As palavras se organizaram em sua mente com uma clareza terrível. Ela não vale a pena arriscar tudo. Não vale o esforço. Não vale a aposta. Ela era um cálculo que ele já havia feito. E os números não haviam saído a seu favor. Ela o amou por 7 anos. Ela esperou por ele durante seu tempo na milícia. Ela lhe escreveu cartas que ele nunca respondeu consistentemente. Ela se tornou menor e mais quieta e mais agradável. Porque sua mãe lhe dissera que homens como Nathaniel Reed exigiam um certo tipo de paciência. Ela ficou no celeiro até o sol se pôr. Então entrou e disse ao pai que estava cansada e foi para a cama. Ela não dormiu. Pela manhã, ela escreveu 2 cartas. A primeira foi para Nathaniel. Senhor Reed, vejo que devo recusar sua proposta. Desejo-lhe felicidades com seus futuros arranjos. Não necessitarei de mais contato. Abigail Hartwell. 12 palavras. Ela o havia rascunhado 9 vezes. Chegou a 12 palavras. A segunda carta foi para a irmã de sua mãe em Louisville, uma mulher chamada Margaret,
que sempre gostou mais de Abigail do que da maioria das pessoas. Ela perguntou se poderia ir e ficar por um tempo. Não deu nenhuma razão. Ela fez uma única mala. Disse ao pai que ia visitar a tia. Ele a olhou por um longo momento, do outro lado da mesa do café da manhã, com o tipo de expressão que dizia que ele entendia mais do que qualquer um deles iria dizer em voz alta. Então ele assentiu uma vez e disse, escreva-me quando chegar. Ela beijou sua bochecha. Ela não olhou para trás para a casa quando a carroça partiu. Ela soube mais tarde, muito mais tarde, que Nathaniel tinha ido à casa na manhã em que sua carta chegou. Seu pai lhe disse que ela tinha partido. Nathaniel ficou na varanda por um longo tempo, disse seu pai. Apenas ficou lá com o chapéu na mão e a boca em uma linha reta. Então ele perguntou para onde ela tinha ido, e seu pai lhe disse Louisville, e Nathaniel assentiu lentamente como um homem absorvendo um veredito. Ele não a perseguiu. Ela disse a si mesma que era o que esperava. Ela disse a si mesma que não importava. Ela tinha 23 anos e estava aprendendo. Que grande parte do amadurecimento consistia em dizer a si mesma que as coisas não importavam, até o dia em que finalmente não importassem mais. Louisville não era nada como o condado de Harlan. Margaret morava em uma casa de verdade, em uma rua de verdade, com vizinhos de verdade que a visitavam toda quinta-feira, e discutiam coisas como preços de tecidos e o comportamento dos filhos de outras pessoas. Abigail cresceu com terra sob as unhas e um pai que media o tempo pelas estações de plantio. Ela não sabia o que fazer com xícaras de chá de porcelana e visitas sociais. Mas ela aprendeu. Margaret tinha uma mente afiada e uma língua mais afiada ainda. E absolutamente nenhuma paciência para a autopiedade. Ela disse a Abigail, 3 dias após sua chegada, que ela tinha 2 escolhas. Ela podia ficar sentada no quarto de hóspedes e sentir pena de si mesma, o que não realizaria nada. Ou ela podia se levantar e aprender algo útil. Eu prefiro ser útil, disse Abigail. Ótimo, disse Margaret. Então você começará com as contas. Margaret administrava um pequeno negócio de comércio em sua casa. Importações, principalmente tecidos, ferramentas e especiarias, que ela comprava a preços baixos e vendia a preços mais altos, através de uma rede de contatos que ela passou 30 anos construindo. Ela nunca se casou. Ela, como dizia, nunca achou que o arranjo valesse o custo. Abigail aprendeu as contas. Depois, aprendeu os contatos. Depois aprendeu as negociações, os contratos, o tempo dos mercados, a linguagem do comércio que ninguém nunca pensou em lhe ensinar, porque ela era filha de um fazendeiro. E a filha de um fazendeiro deveria se tornar a esposa de um fazendeiro. Ela aprendia rápido. Você tem talento para isso, Margaret lhe disse 8 meses depois, olhando um contrato que Abigail havia redigido com um fornecedor em Cincinnati. Tive uma boa professora, disse Abigail. Você teve instrução adequada, disse Margaret. O talento é seu. Não o desvie. Ela ficou em Louisville por 2 anos. Nesse tempo, aprendeu contabilidade, direito contratual aplicado ao comércio, a gestão de mão de obra contratada, o cultivo de relacionamentos profissionais que não tinham nada a ver com quem seu pai era, ou quem seu marido poderia ter sido. Ela aprendeu a falar com homens de negócios com uma voz que não se desculpava. Ela aprendeu que uma mulher que conhecia seus números era levada a sério, mesmo por homens que não queriam levá-la a sério, porque os números não se importavam com preferências. Ela economizou dinheiro, investiu-o cuidadosamente com a orientação de Margaret, em um pequeno lote de terra fora de Lexington, que Margaret lhe disse que estava subvalorizado e não permaneceria assim. Margaret estava certa. Quando a terra foi vendida 2 anos depois, Abigail tinha o suficiente para começar. A saúde de seu pai começou a falhar no inverno de 1816. Ela voltou para o condado de Harlan em fevereiro, dirigindo sua própria carroça com seu próprio cavalo, usando um vestido que custava mais do que qualquer coisa que seu pai já lhe comprara. Ela voltou para casa para ajudar. Ela voltou para casa para administrar as coisas. Ela não voltou para casa para ver Nathaniel Reed. Mas o condado de Harlan era pequeno e algumas coisas eram inevitáveis. Ela o viu no armazém geral em seu 3º dia de volta. Ele era mais alto do que ela se lembrava. Ou talvez ela simplesmente tivesse passado 2 anos recalibrando sua memória. Ele estava comprando ração e conversando com o homem atrás do balcão, sobre algo a ver com o campo leste. E ele se virou quando a porta se abriu,
e seus olhos se encontraram. E por 3 segundos inteiros nenhum deles se moveu. Então Abigail assentiu, um aceno pequeno e contido. O tipo que ela aprendeu a dar em Louisville para homens com quem fazia negócios, mas não confiava. E ela caminhou até o balcão e disse ao balconista o que precisava. Nathaniel deu um passo em sua direção. Abigail, senhorita Hartwell, ela disse sem olhar para ele. Receio estar com alguma pressa hoje. Boa tarde, Sr. Reed. Ela o ouviu parar. Ela não olhou para trás. Seu pai morreu em abril de 1817, quieto em sua própria cama, com a mão dela na sua. Ele tinha sido um homem decente, um bom pai. Ele nunca a fez se sentir pequena. Ela o lamentou honesta e completamente, o que significava que ela se permitiu 3 dias de luto. E então se levantou e cuidou da propriedade. Porque era isso que precisava ser feito. A propriedade estava em pior estado do que ela imaginava. Havia dívidas, não catastróficas, mas significativas. Havia uma hipoteca em 30 acres que seu pai havia feito 2 anos antes, para cobrir uma colheita ruim. E o banco não estava inclinado à paciência. Havia 2 trabalhadores rurais que não eram pagos há 6 semanas e que mereciam coisa melhor. Abigail sentou-se com as contas, como Margaret a ensinara, e olhou para cada número com olhos claros. Então ela fez um plano. Ela pagou os trabalhadores rurais primeiro. Depois, vendeu 40 acres no lado norte da propriedade, terra com a qual seu pai nunca fizera muito, para uma família que se mudava da Virgínia e queria espaço para crescer. O preço que ela conseguiu foi justo. O preço que ela negociou foi melhor que justo. Ela pagou a hipoteca. Contratou mais 2 trabalhadores. Plantou algodão no Campo Sul. No final de seu primeiro verão gerenciando a fazenda Hartwell, ela estava dando lucro pela primeira vez em 3 anos. O condado percebeu. Essa era a coisa sobre lugares pequenos. Eles percebiam tudo e falavam sobre tudo. E a coisa sobre a qual mais falavam era qualquer coisa que os surpreendesse. Uma fazendeira viúva com as contas em ordem e uma safra de algodão acima da média. E trabalhadores que apareciam na hora e recebiam o que lhes era devido, era surpreendente. As pessoas começaram a visitá-la. Não socialmente, ou não apenas socialmente. Elas vinham com perguntas. O que ela fez com a drenagem do Campo Leste? Quem ela usava para descaroçar seu algodão? Ela tinha ouvido falar dos novos arranjos de suprimentos em Lexington. Ela respondeu a todas as perguntas diretamente sem demonstrar modéstia, porque Margaret a havia curado desse hábito. O condado, um tanto relutantemente, começou a respeitá-la. Ela não exigia que gostassem dela. Respeito era suficiente. Ela tinha 28 anos no verão de 1818, quando Nathaniel Reed voltou à sua vida de forma significativa. 5 anos haviam se passado. 5 anos desde aquele corredor, aquela porta, aquelas 12 palavras contadas. Ela não havia esquecido nada disso. Ela era honesta demais consigo mesma para fingir o contrário. Mas ela havia construído vida suficiente ao redor daquilo, que pensar sobre isso não a quebrava mais. Ela estava na reunião de planejamento da colheita no salão do condado. A primeira mulher que já havia participado. Um fato que ela reconheceu apenas chegando na hora e sentando na primeira fila. Quando Nathaniel entrou, ela o sentiu antes de vê-lo. Aquele velho instinto, resquício de 7 anos de amá-lo. Ainda vivia em algum lugar abaixo do nível do pensamento consciente. Ela sentiu a mudança na sala. Então ela ergueu os olhos e lá estava ele. Ele tinha 33 anos. Tinha linhas nos cantos dos olhos agora que não estavam lá antes. E seu maxilar estava cerrado da maneira que ficava quando ele carregava algo pesado. Ele parecia cansado. Não o cansaço de uma noite mal dormida. O cansaço de muito tempo. Ela olhou para ele exatamente o tempo necessário para confirmar que era ele. Então ela voltou a olhar para suas anotações. Ele encontrou uma maneira de falar com ela após a reunião. Ela esperava por isso. Ela vinha esperando por isso há 5 anos, de uma forma sutil, da maneira como se espera o tempo. Abigail, ele disse, e sua voz fez a mesma coisa que sempre fizera em seu peito. O que ela notou sem prazer e arquivou. Sr. Reed, ela disse, eu estava esperando para... Eu queria dizer... Ele parou, começou de novo. Você fez coisas notáveis com a terra de seu pai. Obrigada, ela disse. Agora é minha terra, uma pequena correção, deliberada. Claro, ele disse.
Sim, eu só quis dizer. Eu sei o que você quis dizer, ela disse agradavelmente. Foi um comentário gentil e eu agradeço. Se me der licença, tenho arranjos a fazer antes do final do dia. Ela se afastou. Ela o ouviu expirar atrás dela. Ela continuou andando. Foi Samuel Carter quem mudou a textura daquele verão. Ela conhecia Samuel vagamente. Ele tinha uma fazenda a 2 milhas ao norte. Ficara viúvo 3 anos antes. Tinha a reputação de ser discretamente decente. Ele a procurou em junho sobre um problema de drenagem que afetava ambas as propriedades, e o que começou como uma conversa prática sobre o fluxo de água tornou-se uma discussão de 1 hora sobre rotação de culturas, custos de mão de obra e as futuras mudanças no registro de terras sobre as quais ambos tinham opiniões. Ele era boa companhia. Ela havia esquecido como era ser boa companhia para alguém. Você tem uma mente notável, senhorita Hartwell, ele disse quando finalmente se levantou para sair. A maioria das mentes é notável se lhes for dado algo que valha a pena trabalhar, ela disse. Ele sorriu para isso. Era um sorriso fácil, sem cálculo por trás. Posso visitá-la novamente? Ele perguntou. Em capacidade de negócios, se preferir. Ou de outra forma, se você for receptiva. Ela o considerou honestamente. Qualquer uma das opções seria aceitável, ela disse. Eu lhe direi qual. A notícia se espalhou. Sempre se espalhava. Ela não sabia quem contou a Nathaniel sobre as visitas de Samuel Carter. Sobre como ele começou a vir 2 vezes por semana. Trazendo perguntas que às vezes eram sobre negócios e às vezes claramente não eram. Ela não sabia e não perguntou, mas ela soube no momento em que Nathaniel descobriu. Porque no domingo seguinte, pela primeira vez em 5 anos, ele veio e sentou-se no banco diretamente em frente ao dela. Ele não falou com ela. Ele simplesmente sentou-se lá, em sua linha de visão direta, com aquele maxilar cerrado e aqueles olhos cansados. E ele a observou da maneira que um homem observa algo que percebeu tarde demais que não deveria ter deixado ir. Ela abriu seu inário. Cantou todos os versos. Não olhou para ele uma única vez, mas sentiu que ele a olhava. E em algum lugar sob todas as coisas que ela havia construído, aprendido e decidido desde aquela noite no celeiro. Algo que ela acreditava estar acabado se virou em seu sono. Ela pressionou a mão espalmada contra a página de seu inário. Ainda não, ela disse a si mesma. Ela não tinha certeza do que queria dizer com isso. Ela não tinha certeza se queria descobrir. Ele começou a aparecer em todos os lugares. Essa foi a primeira coisa que Abigail notou. Não o fato de ele estar lá, mas o padrão dele. Nathaniel Reed sempre fora um homem de hábitos deliberados. Ele não fazia nada por acidente. Então, quando ele apareceu no comerciante de ração na mesma manhã em que ela foi acertar sua conta, e depois no cartório do condado 2 dias depois, quando ela estava registrando seus documentos de terra, e novamente na beira do mercado de fazendeiros na quinta-feira, parado perto o suficiente para que ela não pudesse fingir que não o tinha visto. Ela entendeu que nada daquilo era coincidência. Ela não disse nada. Isso também foi deliberado. Samuel passara na tarde anterior com uma pergunta sobre a nova estrada sendo demarcada perto da fronteira norte. E eles acabaram conversando por 2 horas na varanda sobre tudo, exceto a estrada. Ele era o tipo de homem que ouvia quando ela falava. Não da maneira praticada de alguém esperando sua vez, mas com atenção genuína, do tipo que fazia uma pessoa sentir que suas palavras tinham peso. Ela havia notado isso nele desde o início, e valorizava isso mais do que se sentia totalmente confortável em admitir. Você parece preocupada hoje, Samuel disse perto do final daquela visita. Estou sempre preocupada, ela disse. Eu administro uma fazenda sozinha. Isso é um tipo diferente de preocupação, ele disse, Betty. Ele não insistiu. Essa era outra coisa que ela valorizava. Ele sabia quando não insistir. Ela o observou partir a cavalo. E pensou no que ele havia notado. E decidiu que não gostava que a presença de Nathaniel fosse legível em seu rosto. Ela teria que ser mais cuidadosa. A próxima vez que Nathaniel falou com ela com alguma intenção real foi no evento social do condado. Ela não havia planejado ir. Eventos sociais geralmente não eram de sua preferência. Muito tempo em pé, em pequenos grupos, fingindo simpatia para pessoas que ela via regularmente o suficiente sem cerimônia. Mas Eleanor Briggs, que morava a 1/4 de milha a leste, e que vinha trazendo compotas para Abigail todo outono no último ano como um gesto de amizade descomplicada, havia pedido especificamente que ela fosse.
Eleanor tinha um jeito de pedir as coisas que fazia a recusa parecer um pequeno ato de crueldade. Então Abigail foi. Ela usou o vestido verde. Ela sabia que ficava bem nele. Ela não era desprovida de vaidade. Ela simplesmente aprendera a ser honesta sobre quais vaidades a serviam e quais eram um desperdício de atenção. Ela estava conversando com Eleanor e outras duas mulheres sobre a nova professora que havia chegado de Nashville, quando percebeu Nathaniel se movendo pela sala em sua direção com aquele andar particular dele. Nem rápido, nem hesitante. O andar de um homem que havia decidido algo e estava seguindo em frente. Ela não parou de falar. Senhora Briggs, ele disse quando as alcançou, tocando o chapéu. Senhoras. Então, com firmeza. Senhorita Hartwell, você me daria a honra de uma dança? Eleanor olhou para Abigail com uma expressão que se esforçava muito para ser neutra. Abigail entregou sua xícara a Eleanor. Obrigada pela oferta, Sr. Reed, ela disse. Receio estar no meio de uma conversa. Eu posso esperar, ele disse. Eu posso ficar em uma conversa por algum tempo. Sou paciente. Ela olhou para ele, então realmente olhou pela primeira vez em semanas. E havia algo em seus olhos que ela não se permitira examinar antes. Não era apenas arrependimento. Era algo mais cru que arrependimento, algo que estava ali há muito tempo. Uma dança, ela disse, e ficou imediatamente irritada consigo mesma por dizer isso. Ele era um bom dançarino. Ela sabia disso. Ela havia dançado com ele antes, anos atrás, no casamento de sua prima, quando tudo entre eles parecia estar à beira de algo maravilhoso. Ela se lembrava do peso exato de sua mão em sua cintura. Ela não pensava nisso há anos. Ela pensou nisso agora. Obrigado, ele disse quando a música começou. Pelo quê? Por não fazer questão de recusar na frente de todos. Eu não estava protegendo você, ela disse. Eu estava me protegendo da conversa que se seguiria. Ele ficou quieto por um compasso. Então, você se tornou muito direta. Eu sempre fui, ela disse. Eu só costumava suavizar para o seu benefício. Ela sentiu a mão dele apertar levemente em sua cintura. Não o suficiente para ser inadequado, apenas o suficiente para dizer a ela que as palavras haviam atingido o alvo. Bom, ela queria que atingissem. Eu lhe devo uma explicação, ele disse. Você não me deve nada, ela disse. Não estávamos noivos. Você tomou uma decisão de negócios. As pessoas tomam decisões de negócios. Abigail, não, ela disse, e a palavra foi quieta, mas absoluta. Não aqui, não assim. A música terminou. Ela deu um passo para trás, alisou o vestido e agradeceu a ele com o mesmo aceno agradável que daria a qualquer um. Ela voltou para Eleanor. Suas mãos estavam firmes. Ela estava furiosa consigo mesma por quanto tempo seu coração levou para desacelerar. Samuel estava esperando por ela na beira da reunião quando a noite terminou. Ele havia chegado tarde, algo sobre uma cerca que precisava de reparo antes do anoitecer. E ele estava lá há talvez 1 hora, conversando com os homens que conhecia, mantendo uma distância respeitosa que ela apreciava sem mencionar. Você dançou, ele disse quando ela o alcançou. Uma dança, ela disse. Não interprete mal. Não estou interpretando nada, ele disse, e ele estava falando sério. Eu apenas notei que você parecia infeliz. Ela parou, olhou para ele. Eu não estava infeliz, ela disse. Eu estava gerenciando. Há alguma diferença? Ela abriu a boca para responder e depois a fechou. Porque, honestamente, naquele momento, ela não tinha certeza. Samuel a levou para casa em sua carroça. Um arranjo confortável que se desenvolveu no último mês sem que nenhum deles propusesse formalmente. Quando chegaram ao portão dela, ele a ajudou a descer e segurou sua mão um momento a mais do que o estritamente necessário. Eu gostaria de levá-la à exposição da colheita em agosto, ele disse formalmente, não em capacidade de negócios. Ela olhou para ele no escuro. Ele era um bom homem, ela tinha certeza disso. Ele era estável e honesto, e ouvia, e nunca a fez se sentir como um cálculo. Deixe-me pensar sobre isso, ela disse. Leve o tempo que precisar, ele disse. E ele também estava falando sério. Ela entrou. Ficou em sua sala de estar por um longo tempo antes de acender a lâmpada. Nathaniel foi à sua fazenda na semana seguinte. Não à porta, não no início. Ele veio falar com seu capataz, Thomas, sobre pegar emprestado um equipamento. O que era uma razão legítima o suficiente para que ela não pudesse se opor à sua presença sem parecer mesquinha. Ela observou da janela enquanto ele conversava com Thomas no pátio, tranquilo e sem pressa.
E ela observou a maneira como seus trabalhadores respondiam a ele, com o conforto particular que as pessoas têm perto de um homem que conhecem há muito tempo. Então Thomas apontou para a casa e Nathaniel olhou para cima. Ela se afastou da janela. 1 minuto depois, a batida veio. Ela abriu a porta. Thomas diz que o equipamento é seu para pegar emprestado. Ela disse. Você não precisa falar comigo sobre isso. Eu não vim por causa do equipamento, ele disse. Eu sei, ela disse. Posso entrar? Ela o considerou. O sol estava atrás dele e seu rosto estava em sombra parcial. E ele ainda segurava o chapéu com as duas mãos. Da mesma forma que o segurava naquele dia na sala de seu pai, 5 anos atrás. A mesma postura, ela se perguntou se ele sabia. Não, ela disse. Mas vou sentar na varanda com você por 10 minutos. Eles se sentaram nas duas cadeiras que estavam lá desde o tempo de seu pai. E Abigail cruzou as mãos no colo e esperou. Eu venho tentando descobrir como dizer isso há 5 anos, disse Nathaniel. E ainda não descobri. Então diga sem descobrir. Ele virou o chapéu nas mãos. Eu disse algo sobre você que estava errado. Estava errado no momento em que eu disse. E eu sabia que estava errado. E eu disse mesmo assim porque estava com medo. E passei 5 anos sem conseguir fugir disso. Ela olhou para o pátio, para as fileiras de algodão, para a cerca que ela mandara reconstruir na primavera. Você disse que eu não valia a pena arriscar tudo. Ela disse. Sua voz estava firme. Eu ouvi você dizer. Eu estava no corredor. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que ela ouviu em anos. Abigail! Eu fui embora naquela noite, ela disse. Não porque estava com raiva, embora estivesse, mas porque finalmente entendi o que eu era para você. Uma preferência, não uma prioridade. E eu tinha muito respeito por mim mesma para ser a preferência de alguém. Ele não falou por um longo momento. Quando falou, sua voz estava áspera nas bordas. Você era mais do que isso, você sempre foi. Eu sei disso agora, ela disse. Eu não precisei que você me ensinasse. Eu ensinei a mim mesma. Ela se levantou. Seus 10 minutos acabaram, Sr. Reed. Ele se levantou também e, por um momento, ele estava perto o suficiente para que ela pudesse ver cada linha que os últimos 5 anos haviam esculpido em seu rosto. Não estou pedindo que você me perdoe, ele disse. Não tenho certeza se ganhei o direito de pedir isso. Eu precisava que você soubesse que eu soube todos os dias desde então que eu estava errado. Ela segurou a maçaneta da porta. Agradeço por dizer isso, ela disse, e ela estava falando sério. Ela era honesta o suficiente para falar sério. Boa tarde, Nathaniel. Ela entrou. Não se sentou por um longo tempo. O problema com Nathaniel Reed era que ele não era o homem que tinha sido. Essa era a coisa que Abigail se pegou remoendo nas semanas seguintes. Ela havia construído, ao longo de 5 anos, um retrato muito claro e útil dele. Um homem que escolhia a segurança em vez do amor. Que pesava tudo em sua vida em uma balança que sempre voltava para propriedade e posição. Esse retrato a servira bem, a mantivera seguindo em frente. Mas o homem que se sentara em sua varanda e dissera, eu sabia que estava errado, e disse mesmo assim, não era exatamente o homem daquele retrato. Ela odiava ter notado. Ela disse sim ao convite de Samuel para a exposição da colheita. Ela disse a si mesma que era porque queria ir, e ela queria ir, e Samuel merecia uma resposta direta em vez de um pensamento indefinido. Ela disse a si mesma que não tinha nada a ver com a conversa na varanda. Ela não tinha certeza se acreditava em si mesma. A exposição foi na 2ª semana de agosto e era o evento social do verão no condado. Gado julgado, colheitas comparadas, equipamentos demonstrados. E uma grande quantidade de comida consumida sob a suposição de que a companhia e a estação o justificavam. Abigail vinha todos os anos desde que voltara ao condado de Harland. Geralmente sozinha, às vezes com Eleanor. Sempre com uma agenda clara de quais operações ela queria observar e quais técnicas ela queria perguntar. Vir com Samuel era diferente. Ele era atencioso sem ser possessivo, o que ela apreciava. Ele a apresentava às pessoas que conhecia sem diminuí-la, o que ela notou. Ele ouvia quando ela falava sobre a safra de algodão sem parecer que estava esperando o assunto mudar. Ele era boa companhia. Ela estava se divertindo. E então Nathaniel estava lá. Ele estava do outro lado do campo de exposições, conversando com 2 homens sobre algo que envolvia muitos apontamentos para uma peça de maquinaria. Ele não estava olhando para ela. Ela estava olhando para ele. O que ela reconheceu imediatamente como um problema.
e ela redirecionou sua atenção para a conversa que Samuel estava tendo com um fazendeiro vizinho sobre a qualidade da semente. Ela contribuiu com duas observações inteligentes sobre a composição do solo. Ela não olhou para o outro lado do campo de exposições novamente. Ou tentou não olhar. Ela estava na mesa de compotas, território de Eleanor. Suas geleias sempre ganhavam algo. Quando Nathaniel apareceu ao seu lado. Senhorita Hartwell. Sr. Reed. Ele olhou para Samuel, que estava a 3 metros de distância em uma conversa. Depois voltou para ela. Você parece bem, ele disse. Eu estou bem, ela disse. Carter parece... Não, ela disse agradavelmente. Ele parou. Tudo bem, ele disse. Eu não vou. Ele pegou um dos potes de Eleanor, olhou para ele e o colocou de volta. Meu tio está me pressionando novamente. Outro arranjo que ele identificou. Outro casamento adequado com conexões adequadas. Ela olhou para ele. Por que você está me contando isso? Porque eu quero que você saiba que eu não disse sim. Ela ficou quieta por um momento. Nathaniel, ela disse cuidadosamente. Não dizer sim a outra pessoa não é o mesmo que fazer o que é certo para si mesmo ou para qualquer outra pessoa. Eu sei disso. Então o que você está me dizendo exatamente? Ele olhou para ela. Aquela coisa crua estava de volta em seus olhos, mais pesada agora, como se estivesse se carregando por aí sem descanso. Eu ainda não sei, ele disse honestamente. Ainda estou tentando descobrir. Ela quase disse algo gentil. Ela se conteve. Descubra, ela disse, e então volte quando tiver descoberto. Ela pegou a geleia de pêssego de Eleanor e foi procurar Samuel. O problema financeiro atingiu a operação de Nathaniel em setembro. Ela soube por Thomas, que soube por um dos ex-trabalhadores de Nathaniel, que viera procurar trabalho. O Campo Leste havia sofrido muito com a seca do verão. Pior do que a maioria, por causa de decisões de drenagem tomadas 2 anos antes, que Abigail havia notado na época como sendo miopes. 3 de seus trabalhadores permanentes haviam partido para situações mais bem pagas no mês anterior. E o tio de Nathaniel, longe de oferecer apoio familiar, aparentemente usara a oportunidade para pressionar mais sobre a questão do casamento com a Whitmore. A implicação era que um homem cuja propriedade estava em dificuldades precisava mais do que nunca do apoio de um casamento bem relacionado. Ela ficou com essa informação por 2 dias, então chamou Thomas e perguntou se o problema de drenagem no campo leste de Nathaniel afetaria o lençol freático de seu campo sul. Poderia, disse Thomas, dependendo de quanto tempo ficar. Então é uma questão de propriedade, ela disse. Mande uma mensagem ao capataz do Sr. Reed. Diga a eles que gostaríamos de discutir uma solução de drenagem compartilhada quando for conveniente para eles. Thomas olhou para ela com a expressão que usava quando estava tentando entender a verdadeira forma de algo. Sim, senhora, ele disse. Foi uma decisão prática. Ela disse isso a si mesma claramente. Foi totalmente prático. Nathaniel veio pessoalmente em vez de enviar seu capataz. Ela esperava por isso. Ele chegou no início da tarde com seu capataz de qualquer maneira. Um homem corpulento chamado Greer, que ela havia encontrado 2 vezes antes. E eles caminharam pela divisa entre as propriedades com Thomas, falando sobre drenagem com a especificidade que os verdadeiros fazendeiros usavam quando o assunto importava. Abigail caminhou com eles porque era sua terra e seu lençol freático, e ela fez as perguntas que precisavam ser feitas e as sugestões que os números apoiavam. Nathaniel, para seu crédito, ouviu sua análise sem ressalvas. Quando Greer e Thomas seguiram em frente para examinar a extremidade inferior da divisa, Nathaniel se juntou a ela. Isso foi generoso, ele disse. É prático, ela disse. Um canal de drenagem compartilhado beneficia ambas as propriedades. Abigail, não me agradeça de uma forma que torne isso pessoal. Tudo em você é pessoal para mim, ele disse. E a franqueza disso a fez parar de andar. Ela se virou para olhá-lo. Isso não é algo que você pode me dizer, ela disse. Ainda não. Não porque eu disse, porque você ainda não decidiu. Você mesmo me disse, você ainda está tentando descobrir. Eu tenho tentado descobrir. Tentar descobrir, ela disse, significa tomar uma decisão e viver com ela. Não ter a conversa comigo enquanto seu tio ainda está arranjando seu futuro na sala ao lado. Ele olhou para ela por um longo momento. Seu maxilar estava cerrado, mas seus olhos não estavam duros. Eram algo mais complicado do que duros. Você está certa, ele disse. A honestidade disso, a honestidade limpa e sem defesas, fez algo com ela para o qual ela não estava preparada.
Eu geralmente estou, ela disse, e caminhou à frente para onde Thomas e Greer estavam esperando. Ela não contou a Samuel sobre a reunião de drenagem. Não porque estivesse escondendo, ela disse a si mesma que não estava escondendo, mas porque era um assunto de propriedade. E eles ainda não estavam no tipo de arranjo em que assuntos de propriedade exigiam discussão. Mas Samuel, que era observador da maneira quieta das pessoas que aprenderam a prestar atenção, mencionou o assunto ele mesmo quando passou na semana seguinte. Ouvi dizer que Reed esteve aqui, ele disse. Não acusatoriamente, apenas factualmente, como ele dizia a maioria das coisas. Temos preocupações de drenagem compartilhadas, ela disse. Eu sei, ele disse. Eu tenho essas mesmas preocupações e ainda não fui olhar para elas. Ele ficou com isso por um momento. Abigail, quero lhe perguntar algo diretamente, porque acho que temos sido honestos um com o outro e gostaria de manter assim. Tudo bem, ela disse. Ainda existe algo entre você e o Reed? Ela olhou para ele. Samuel Carter, sob a luz plena de uma tarde de agosto, era um bom homem. Olhando para ela sem armadura, fazendo uma pergunta justa. Ela lhe devia a verdade. Eu não sei, ela disse. Eu pensei que soubesse. Tive certeza por 5 anos, e agora não tenho mais certeza. E estou com raiva de mim mesma por não ter certeza. E quero ser honesta com você, porque você tem sido honesto comigo. Ele assentiu lentamente. Seu rosto não mudou dramaticamente. Ele não era um homem de expressões dramáticas, mas algo em sua postura mudou. Um pequeno acomodar, como um homem que suspeitava de algo e agora estava simplesmente confirmado. Isso é justo, ele disse baixinho. Obrigado por me contar, Samuel. Não, ele disse, não se desculpe. Prefiro ter a verdade claramente do que a gentileza que encobre outra coisa. Ele se levantou, pegou o chapéu. Continuo seu amigo. O que quer que você decida, quero que saiba disso. Ela se levantou também. Você é um homem notavelmente decente, ela disse, e quis dizer isso mais do que quase tudo que dissera em muito tempo. Eu sei, ele disse com o menor dos sorrisos. É tanto minha melhor qualidade quanto a mais inconveniente. Ele partiu. Ela se sentou na cadeira em que ele estivera sentado e pressionou as mãos contra o rosto e pensou na diferença entre a vida que ela havia construído e a vida que estava começando, sem sua permissão, a se reorganizar em torno de perguntas que ela acreditava estarem respondidas há muito tempo. E lá fora, o algodão do Campo Sul se erguia no calor de agosto. Cada fileira onde ela o colocara, tudo crescendo exatamente como ela havia planejado. A fazenda estava certa. Ela era quem estava incerta. E a incerteza, ela aprendera, era sempre onde a verdadeira história começava. A carta chegou numa terça-feira. Abigail estava no meio da revisão das contas de setembro quando Thomas a trouxe. Sem nome do lado de fora, apenas seu endereço em uma caligrafia que ela não reconheceu. Ela largou a caneta e a abriu com a mesma calma metódica que aplicava a tudo. E a leu 2 vezes antes de se permitir entender o que dizia. Era do tio de Nathaniel. Seu nome era Gerald Reed, e ele escrevia com a precisão particular de um homem que passara a vida movendo outras pessoas em um tabuleiro como peças. A carta era educada. Era também, sob a polidez, um aviso. Ele havia tomado conhecimento, escreveu ele, de que seu sobrinho vinha fazendo certas investigações no condado. Certas visitas, certas conversas que estavam causando alguma confusão sobre seus arranjos futuros. Ele queria que a senhorita Hartwell entendesse, com todo o devido respeito, que as obrigações de Nathaniel para com sua família eram substanciais, e que qualquer incentivo que ela pudesse estar oferecendo, mesmo que não intencionalmente, não era do interesse de ninguém, incluindo o dela. Ela leu uma terceira vez. Então a colocou sobre a mesa e olhou para ela por um momento. Pegou a caneta e voltou para as contas. Ela não ia responder. Um homem que enviava cartas como aquela era um homem que queria provocar uma reação. E ela aprendera com Margaret anos atrás que a resposta mais poderosa a uma provocação era frequentemente nenhuma resposta. Gerald Reed queria que ela se sentisse ameaçada. Ela não ia lhe dar a satisfação de saber se se sentia ou não. Mas ela arquivou a carta cuidadosamente em sua gaveta, porque ela também era uma mulher que mantinha registros. Ela não contou a Nathaniel sobre isso imediatamente. O que ela fez em vez disso foi pensar sobre o que significava o fato de o tio dele ter sentido a necessidade de escrever para ela. Homens como Gerald Reed não gastavam tinta com problemas que não eram reais.
o que significava que o que quer que Nathaniel estivesse fazendo, quaisquer decisões que estivesse em processo de tomar, eram visíveis o suficiente para sua família a ponto de sentirem a necessidade de intervir. Isso era informação. Ela passou 2 dias com essa informação antes de decidir o que fazer com ela. No terceiro dia, ela dirigiu até a propriedade de Nathaniel. Ela já estivera lá antes, anos atrás, quando o pai dele ainda estava vivo. E a fazenda dos Reed era o tipo de lugar sobre o qual as pessoas falavam com a reverência particular reservada a coisas que sempre estiveram lá. Ainda era uma operação substancial, mais de 200 acres. Uma casa adequada, construções que falavam de gerações de esforço acumulado. Mas ela podia ver, com os olhos que desenvolvera nos últimos anos, os lugares onde as coisas haviam decaído. A cerca que precisava de conserto. O equipamento parado que não deveria estar parado em setembro. A quietude particular de uma fazenda que funcionava com menos do que precisava. Nathaniel a encontrou no pátio antes que ela terminasse de amarrar o cavalo. Joshua lhe parecia surpreso. E então ele pareceu outra coisa, algo que ela não nomeou imediatamente. Abigail, recebi uma carta do seu tio, ela disse. Achei que você deveria saber. O que quer que ele estivesse esperando que ela dissesse não era isso. Ela observou a surpresa passar por ele e se transformar em algo mais duro. O que dizia? Que eu deveria parar de te incentivar, que suas obrigações familiares são substanciais, que qualquer incentivo que eu pudesse estar oferecendo, a fraseologia dele não era do interesse de ninguém. Ela fez uma pausa. Ele foi muito educado sobre isso. O maxilar de Nathaniel se contraiu de uma forma que ela reconheceu de 5 anos atrás, das últimas semanas e de cada momento em que o observara absorver algo que não queria absorver. Você não vai fazer nada por minha conta, ela disse. Estou lhe dizendo porque você merece saber, não porque preciso que você faça algo a respeito. Ele não tinha o direito. Ele tinha todo o direito, da perspectiva dele, ela disse calmamente. Ele está protegendo o seu investimento. Você é o investimento dele. Eu não sou. Ele parou, passou a mão pelo cabelo. Isso é exatamente o que eu estava tentando... Ele parou de novo. Tentando o quê? Ela disse. Ele olhou para ela diretamente. Eu disse não a ele, ele disse. O arranjo com a Whitmore. 3 semanas atrás, eu disse a ele que não ia fazer. O silêncio entre eles mudou. E, ela disse cuidadosamente, e ele me deu 2 meses para resolver minha situação financeira independentemente. Antes de retirar seu apoio do empréstimo do Campo Leste. Ela absorveu aquilo. De quanto é o empréstimo? Ele lhe disse. Era um número significativo. Ela não deixou sua expressão mudar. Tudo bem, ela disse. É aí que você está, sim. E você me contou isso porque eu cansei de tomar decisões em particular e deixar as consequências caírem sobre outras pessoas, ele disse. Você me disse para voltar quando eu tivesse decidido algo e estivesse vivendo de acordo. Eu decidi, estou lhes dizendo. Ela olhou para ele por um longo momento. Isso é um começo, ela disse. Ela desamarrou o cavalo e subiu de volta. Só isso? Ele disse. Por hoje, sim, ela disse. Um começo é o que é, Nathaniel. Não é nada, mas também não é tudo. Ela foi para casa. Estava a 3 quilômetros de distância antes de se permitir respirar completamente. O alerta de inundação veio do norte sem muito aviso. Setembro fora mais seco do que o esperado. E então, na segunda semana do mês, a chuva começou e não parou. No 4º dia, ficou claro que o rio ia subir além do ponto que o condado havia planejado. E no 5º dia, já havia passado desse ponto e continuava subindo. E na 6ª manhã, rompeu os canais de drenagem no lado norte do condado e estava se movendo rapidamente pelas terras agrícolas mais baixas. Abigail estava de pé antes do amanhecer. Seu campo sul era elevado o suficiente para estar seguro. Mas os Hendersons, uma família de 5 pessoas que alugava 40 acres da propriedade Cartwright, a 3 quilômetros ao norte dela, estavam diretamente no caminho da água. Ela sabia disso porque havia olhado os mapas de levantamento do condado quando voltou para Harland. Da mesma forma que olhava para tudo, minuciosamente. Porque a informação sempre valia a pena ter. Ela carregou sua carroça com o que pôde. Corda, ferramentas, comida seca, 2 lanternas extras. E dirigiu para o norte. Ela não foi a primeira a chegar. Nathaniel já estava na propriedade dos Henderson quando ela chegou. Com água até os joelhos, que se movia pelo quintal deles.
ajudando James Henderson a carregar um baú de pertences para um terreno mais alto. 3 dos trabalhadores de Nathaniel estavam com ele, e eles já haviam movido o gado dos Henderson para a colina. Ele ergueu os olhos quando ouviu sua carroça. "A família do pastor!" Ela gritou para ele por cima do som da água. "Eles estão a 800 metros a leste e o caminho já está inundado." "Eu sei", ele gritou de volta. Greer levou 2 homens para lá há 20 minutos. "O que você precisa aqui?" Mais um par de mãos. Ela acionou o freio e desceu. Eles trabalharam durante a manhã sem parar. Isso não era romântico. Estava frio e úmido, e a água havia entrado em lugares que levariam semanas para serem resolvidos adequadamente. E 2 das crianças Henderson estavam chorando pelo choque, e o chão estava traiçoeiro. Nathaniel trabalhou da maneira que ela sempre suspeitou que ele trabalharia em uma emergência real. Sem drama, sem direcionar as pessoas para observá-lo. Apenas encontrando a próxima coisa necessária e fazendo-a. Ele puxou um poste de cerca da água que estava sendo levado pela correnteza e teria derrubado alguém. Ele levantou o filho mais novo de James Henderson, um menino de cerca de 4 anos, da água quando a criança escorregou, e o segurou até que a mãe do menino pudesse pegá-lo. Ele fez 3 viagens de volta à seção inundada do celeiro para trazer equipamentos que ainda não haviam sido movidos, e ninguém havia pedido a ele. Abigail observou tudo isso perifericamente, da maneira como observava a maioria das coisas enquanto fazia outra, de um ângulo que a permitia ver sem parecer que estava vendo. Ao meio-dia, a família Henderson estava acomodada em terreno mais alto com seus animais e o que conseguiram salvar. Havia outras 6 famílias em situações semelhantes no extremo norte do condado, e os homens que haviam aparecido estavam se organizando em grupos para atender a cada uma. Nathaniel estava conversando com James Henderson sobre como seria a avaliação dos danos. Henderson era um homem na casa dos 40 anos que havia cultivado aquela terra a vida inteira. E sua voz parava e recomeçava com o esforço de se manter firme. "Vamos superar isso", disse Nathaniel. Não com alegria falsa, mas com a certeza factual e direta de alguém que pretendia tornar essa frase verdadeira. "As botas do meu filho mais novo", disse Henderson de repente. "Ele não tem outro par. Pensei em pegá-las e eu arranjo botas para ele", disse Nathaniel. "Não se preocupe com isso." Henderson olhou para ele. "Eu não posso..." "Não é uma transação, James", disse Nathaniel. "Deixe estar." Abigail, que estava distribuindo pão de milho seco para quem precisasse, ouviu tudo isso a 2 metros de distância. Ela entregou um pedaço ao filho mais novo de Henderson. Ela não olhou para Nathaniel, mas algo em seu peito havia se movido silenciosamente, sem permissão. E ela era honesta o suficiente consigo mesma para saber disso. A semana seguinte foi o verdadeiro teste do que a enchente havia causado. O dano às fazendas do norte do condado foi significativo. Não catastrófico para a maioria, mas sério. E a recuperação exigia recursos que várias famílias simplesmente não tinham. Falava-se em peticionar a comissão do condado por fundos de auxílio. O que era um processo lento que ajudaria eventualmente, mas não imediatamente. Nathaniel vendeu 12 acres em sua fronteira oeste. Ela soube por Thomas, que soube por Greer, a quem não fora dito para manter segredo. Os 12 acres foram para a família Cartwright a um preço justo, na verdade abaixo do mercado. O que lhe disse que fora arranjado rapidamente. O dinheiro foi diretamente para um fundo que havia sido organizado para cobrir reparos imediatos para as 3 famílias mais atingidas. Ninguém fez um anúncio sobre isso. Não houve momento de reconhecimento público. Ela soube disso casualmente, no meio de uma conversa. Da maneira como se sabe das coisas em condados pequenos. Ela pensou no homem que dissera a seu pai que ela não valia a pena arriscar tudo. Ela pensou no homem que vendera 12 acres sem contar a ninguém e não pedira nada em troca. Eram 2 homens diferentes. Ou eram o mesmo homem, e um deles finalmente vencera. Gerald Reed chegou ao condado de Harland numa quinta-feira. Ela soube disso antes de ver qualquer evidência, porque a chegada de Gerald Reed era o tipo de evento que viajava à sua frente. Ele veio de Lexington com 2 homens que ela não reconheceu. E uma disposição que Thomas descreveu de segunda mão como a de um homem que havia decidido algo e chegara para oficializar. Ele veio vê-la na sexta-feira de manhã. Ela o recebeu na sala da frente, não na sala de visitas. A sala da frente onde ela conduzia seus negócios. E ela lhe ofereceu chá porque não era mal educada. E sentou-se à sua frente com as mãos cruzadas e esperou.
Gerald Reed tinha uns 60 anos, com o tipo de rosto que um dia fora bonito e se organizara na meia-idade em autoridade. Ele tinha os olhos de um homem que sempre soube o preço de tudo. Senhorita Hartwell, ele disse, agradeço por me receber. Claro, ela disse. Serei direto, ele disse. Por favor, ela disse. Meu sobrinho tomou uma série de decisões nas últimas semanas que prejudicaram significativamente sua posição financeira. Ele fez uma pausa. Ele recusou um casamento vantajoso. Vendeu terras produtivas abaixo do valor de mercado. Contribuiu com dinheiro para fins de caridade em um momento em que sua própria operação não pode sustentar essa generosidade. Outra pausa. Ele me diz que fez essas coisas por sua causa. Ele fez essas coisas por causa de si mesmo, disse Abigail com firmeza. As pessoas às vezes fazem essa distinção. Gerald olhou para ela. Um olhar longo do tipo que era para desestabilizar. Estou preparado para lhe oferecer uma quantia, ele disse. Uma quantia significativa, em troca de você se retirar desta situação. Ela ficou quieta por um momento. Quão significativa, ela disse. Ele nomeou um número. Ela olhou para ele. Sr. Reed, ela disse, vou dizer algo claramente para que não haja espaço para mal-entendidos. Eu não tenho uma situação com seu sobrinho. Ele não me propôs nada. Eu não fiz promessas a ele. O que quer que ele esteja fazendo, ele está fazendo por causa de quem ele está se tornando. Não porque eu pedi. Ela se levantou. Não aceitarei seu dinheiro e peço que não volte aqui. Senhorita Hartwell, você é uma mulher prática. Eu sou, ela disse. E sou prática o suficiente para saber que um homem que envia cartas e oferece dinheiro é um homem que está perdendo. Bom dia, Sr. Reed. Ela abriu a porta da frente. Após um momento, ele saiu. Ela fechou a porta. Ficou muito quieta por cerca de 30 segundos. Então se sentou e tomou a xícara de chá que havia preparado para ele, porque era um bom chá, e ela não ia desperdiçá-lo. Ela contou a Nathaniel sobre a visita de seu tio naquela mesma tarde. Ela dirigiu até a propriedade dele novamente, algo que notou estar fazendo com mais frequência, sem decidir conscientemente. E o encontrou no celeiro com Greer, revisando o que a enchente lhes custara. Ela esperou até que Greer saísse e então contou a Nathaniel, diretamente o que havia acontecido. Ele ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele disse, ele lhe ofereceu dinheiro. Sim, para eu ir embora. Essa era a ideia geral. Sua voz estava muito baixa. Sinto muito. Não sinta, ela disse. Eu não sinto. Quero que você entenda que estou lhe contando porque você tem o direito de saber o que está sendo feito nas proximidades do seu nome. Não porque preciso que você resolva. Eu sei que você não precisa que eu resolva nada, ele disse. E então, após uma pausa. Mas eu quero. Isso é algo que eu tenho permissão para querer? Ela olhou para ele, aquela pergunta pairando entre eles, simples e sem defesa. Ainda estou tentando descobrir, ela disse, suas próprias palavras de 2 semanas atrás, devolvidas a ele. Algo passou por seu rosto. Não exatamente um sorriso, algo mais cuidadoso e mais real que um sorriso. Justo, ele disse. Ela estava em Lexington por 3 dias no final de setembro, finalizando um contrato com um comerciante de algodão que ela vinha cultivando há 2 anos. Ela ficou em uma pequena pensão que já usara antes. Jantou com o comerciante e sua esposa na segunda noite. E se comportou com a competência e precisão que aplicavam a tudo. Ela estava voltando do escritório do comerciante na terceira tarde, quando viu a família Whitmore. Ela os reconheceu porque fizera questão de saber discretamente quem eram. O pai, um homem largo em um casaco caro. E ao seu lado, sua filha, uma jovem, talvez de 19 anos, em um vestido azul. Olhando para a vitrine de uma loja com a expressão particular de alguém que foi trazido junto, mas não consultado. Eles não a viram. Ela passou sem parar, mas pensou naquela garota todo o caminho de volta para a pensão. 19 anos, parada em frente a uma vitrine em Lexington, enquanto seu pai arranjava seu futuro na sala ao lado. Aquela quase fora Abigail. Diferente nos detalhes, ela teria sido a rejeitada, não a selecionada. Mas a mesma impotência essencial. Ela construíra sua vida inteira para fugir daquela impotência. A questão com a qual ela estava lidando, percebeu, era se deixar alguém entrar, realmente deixar alguém entrar, significava abrir mão de algo disso. Ela não achava que precisava, mas já pensara errado antes. Ela voltou ao condado de Harlan para descobrir que Nathaniel fora até seu tio. Não fora até ele, o confrontara.
na própria casa de seu tio em Lexington, aparentemente no mesmo dia em que Abigail estivera no escritório do comerciante. O que era uma coincidência que ela remoeu várias vezes. Nathaniel dissera a Gerald Reed, com qualquer combinação de palavras que encontrara, que o arranjo com a Whitmore estava acabado e não seria revisitado, que o dinheiro da família e a opinião da família eram do tio para guardar, e que ele pretendia administrar seus próprios assuntos a partir daquele ponto. Ele havia aberto mão do apoio, de tudo. Ela soube disso por Eleanor Briggs, que soube pelo reverendo Thomas, que aparentemente soubera do próprio Gerald Reed. O que significava que Gerald Reed estava contando às pessoas. O que significava que ele queria que fosse conhecido. O que significava que ele esperava por consequências que ela não podia prever totalmente. Ela estava no meio do processamento disso quando Nathaniel subiu seu caminho da frente a cavalo. Ele parecia cansado, do bom tipo de cansaço, ela pensou. O tipo que vem depois de algo difícil e necessário. Ele desmontou, amarrou o cavalo e veio para a varanda. Você soube, ele disse. Eleanor me contou. Ela disse, venha, sente-se. Ele se sentou. Quão ruim é, ela disse, financeiramente. Sim, ele lhe contou. Não era confortável. O empréstimo do Campo Leste fora cobrado, o que significava que ele tinha 60 dias para cobri-lo ou renegociar. Seus ativos líquidos, após as contribuições para a enchente, eram escassos. Ele tinha terra e a própria operação. Mas o dinheiro em caixa era o problema. É administrável, ele disse. Vai dar trabalho, mas é administrável. Você parece certo. Estou certo, ele disse. Pela primeira vez em anos, estou realmente certo. Ela olhou para ele. Ele olhou de volta. Não estou lhe pedindo nada, ele disse. Quero deixar isso claro. Não fiz isso porque pensei que... Eu fiz porque era o certo. Porque estive errado por 5 anos e era hora de parar de estar errado. Eu sei, ela disse. Eu só queria que você soubesse como as coisas estão. Eu sei disso também, ela disse. Eles ficaram sentados por um tempo sem falar. A noite estava chegando, o som da fazenda se aquietando ao redor deles. A paz particular de um crepúsculo de setembro no condado de Harlan, Kentucky. Nathaniel, ela disse finalmente. Sim, não estou pronta, ela disse. Quero que você saiba que não estou pronta para lhe dizer o que estou sentindo, porque não confio totalmente no que estou sentindo ainda. E trabalhei muito para chegar a um lugar onde confio em mim mesma, para jogar isso fora me movendo antes de ter certeza. Ele assentiu lentamente. Mas não estou fechada, ela disse. Quero que você saiba disso também. Não estou fechada. Ele olhou para ela com aquela expressão crua e desprotegida, da qual ela parara de tentar desviar o olhar. Essa é a coisa mais honesta que alguém me disse em anos, ele disse baixinho. Eu sei, ela disse. É a única maneira que sei fazer isso. Eles ficaram sentados até a escuridão chegar. E nenhum deles disse mais nada, e aquele silêncio foi o primeiro em 5 anos que pareceu algo diferente de distância. Parecia, timidamente e sem garantia, o começo de algo real. O silêncio que se instalara entre eles naquela varanda de setembro não se resolveu de forma limpa em algo mais fácil. Abigail não esperava que se resolvesse. Ela lhe dissera que não estava fechada e falara sério. Mas falar sério sobre algo e saber o que fazer com isso eram 2 coisas diferentes. E ela sempre se sentira mais confortável com problemas que tinham soluções claras do que com aqueles que exigiam espera. Ela não era boa em esperar, estava aprendendo. Outubro chegou frio e rápido, como os outubros de Kentucky às vezes fazem. Nenhuma transição gradual, apenas o verão terminando um dia e o outono chegando no seguinte com total convicção. A colheita de algodão era sua principal preocupação, e ela se dedicou a ela com a intensidade focada que aplicava a cada estação, porque a fazenda não parava por complicações pessoais, e ela nunca quis que parasse. Thomas notou que ela estava trabalhando mais horas do que o normal. Ele não disse nada. Thomas tinha a excelente qualidade de saber quando a observação era suficiente. Ela estava no campo sul na 4ª manhã da colheita, quando ouviu um cavalo e olhou para cima para encontrar Nathaniel cavalgando ao longo da linha da divisa. Ele não estava entrando em sua propriedade. Ele permaneceu do seu lado da cerca, o que ela reconheceu imediatamente como deliberado. Ele estava verificando sua própria linha de divisa. Ela entendeu,
fazendo o tipo de trabalho que um homem administrando uma operação com poucos recursos fazia quando não podia pagar por tudo o que precisava ser feito. Ele a viu no mesmo momento em que ela o viu. Ele levantou a mão, ela levantou a dela. Ele continuou cavalgando. Ela voltou ao trabalho. Foi só isso. E de alguma forma, aquela pequena troca contida, duas pessoas que se sentaram em uma varanda em setembro e disseram coisas cuidadosas e honestas, cuidando de seus trabalhos separados no frio de outubro, pareceu mais do que qualquer coisa que viera antes. Ela recebeu notícias de Samuel na segunda semana de outubro. Não uma visita, uma carta. Curta e genuinamente gentil, que era exatamente o que ela esperaria dele. Ele escreveu que esperava que a colheita estivesse indo bem, que não tinha nenhuma reivindicação sobre seu tempo ou atenção, e que sua oferta de amizade era sincera e permanente. Ele mencionou no final que havia falado com uma viúva do assentamento de Harrisburg, que tinha um conhecimento notável de rotação de cultura sustentável. O que ele transmitiu com a leveza de um homem que estava seguindo em frente e queria que ela soubesse. Ela leu 2 vezes. Então se sentou e escreveu de volta uma carta completa. Mais honesta do que estratégica, que lhe dizia que era grata por ele de uma forma que esperava não minimizar o que a gratidão significava entre pessoas que haviam sido verdadeiras uma com a outra. Ela lhe contou os números da colheita. Contou-lhe sobre o projeto de drenagem, que estava progredindo bem. Ela não mencionou Nathaniel, porque Samuel já sabia o que precisava ser sabido. E qualquer coisa a mais teria sido uma performance em vez de comunicação. Ela selou a carta e a enviou com Thomas para o correio. Ela se sentiu depois como se um nó tivesse sido desatado em algum lugar abaixo de suas costelas. O problema chegou na forma de Margaret Caldwell. Margaret Caldwell não era a mesma que a tia de Abigail, Margaret. Ela era uma mulher de 55 anos que vivera no condado de Harland a vida inteira e funcionava como sua principal consciência social, memória e aparelho gerador de opiniões. Ela não era maliciosa. Era simplesmente muito interessada no que todos estavam fazendo e muito disposta a discutir sobre isso. Ela veio visitar Abigail em uma tarde de terça-feira com um bolo e uma quantidade de informações. Abigail serviu-lhe chá. "Você tem estado muito ocupada", disse Margaret Caldwell com o tom de quem abre um assunto que pretende concluir totalmente. "A colheita", disse Abigail. "Claro, embora eu ouça que você teve outros visitantes também." Ela esperou um momento preciso. Nathaniel Reed foi visto em sua propriedade 2 vezes em setembro. "Temos preocupações de drenagem compartilhadas", disse Abigail, "assim como várias das fazendas vizinhas." Margaret Caldwell ajustou sua xícara. "E o tio dele esteve aqui também, pelo que entendi. Ele veio discutir um assunto de negócios", disse Abigail. "Foi resolvido." "Gerald Reed geralmente não vem tão longe para assuntos de negócios", disse Margaret Caldwell, com a inexorabilidade suave de um rio contornando uma rocha. "Então talvez este valesse a viagem", disse Abigail agradavelmente. Uma pausa. Então Margaret Caldwell, que era genuinamente perspicaz sob toda a sociabilidade. "Você não vai me contar nada, vai?" "Eu nunca conto", disse Abigail. "Você sempre vem de qualquer maneira. Agradeço pelo bolo." Margaret Caldwell riu. Uma risada real, súbita e genuína. "Você é a mulher mais irritante deste condado", ela disse. "Com exceção da presente companhia." "A presente companhia está incluída", disse Abigail, e encheu novamente sua xícara de chá. Depois que ela saiu, Abigail pensou sobre o que a visita de Margaret Caldwell realmente significava. Ela vivera em condados pequenos o suficiente para saber que visitas sociais como aquela eram tanto visitas sociais quanto expedições de coleta de informações. E que Margaret Caldwell não teria se incomodado a menos que houvesse algo substancial o suficiente para ser curioso. O que significava que o que quer que estivesse acontecendo entre ela e Nathaniel, por mais indefinido, por mais não resolvido, era visível o suficiente para o condado que as pessoas estavam observando. Ela não tinha certeza se isso era um problema. Decidiu tratar isso como um fato e seguir em frente. O empréstimo do Campo Leste venceu no dia 15 de outubro. Ela sabia disso porque havia anotado quando Nathaniel lhe contou. Da maneira como anotava qualquer coisa que pudesse ser relevante no pequeno livro-caixa que mantinha exatamente para esse tipo de informação. Ela não sabia se ele o havia resolvido. Ela não havia perguntado. Ela estava agudamente ciente de que a situação financeira dele era dele.
que não fora convidada a gerenciá-la, e que oferecer assistência sem ser solicitada seria tanto presunçoso quanto provavelmente mal recebido por um homem que estava no processo de estabelecer que podia cuidar de seus próprios assuntos. Ela também sabia, em particular, que tinha os meios para ajudar se chegasse a esse ponto. Ela não agiu com base nesse conhecimento. Ela esperou. No dia 16, Greer veio devolver o equipamento que Nathaniel havia emprestado em setembro. E Thomas falou com ele o suficiente para saber que o empréstimo havia sido reestruturado. Não resolvido, mas renegociado com o banco diretamente. Em termos que eram administráveis se a operação funcionasse com poucos recursos durante o inverno. Nathaniel vendera seus 2 melhores cavalos e aceitara trabalho contratado para reparar os danos da estrada causados pela enchente para a comissão do condado. Ele não pedira ajuda a ninguém. Ele simplesmente encontrara o caminho. Ela ficou com isso por uma noite. Então enviou Thomas à propriedade de Nathaniel com uma mensagem. Ela tinha mão de obra excedente para as próximas 2 semanas enquanto sua própria colheita terminava. E se ele precisasse de mãos para o campo leste, ela estava disposta a compartilhá-las sem custo, como vizinha. A mensagem foi escrita no mesmo registro que ela usava para todas as suas comunicações adjacentes à propriedade. Prática, direta, nem calorosa, nem fria. A resposta veio no mesmo dia. Sim, obrigado. Ele ficaria grato. Ela enviou 4 homens na manhã seguinte. Ela não foi pessoalmente. Ela pensou em ir. Enviou os homens e ficou em casa. Ele veio até ela 3 dias depois. Ela estava na mesa da cozinha com os livros de contas e Thomas o deixou entrar. E ela ergueu os olhos quando a figura dele preencheu a porta. E não se levantou porque estava no meio de uma coluna. E também porque decidira em algum momento de outubro parar de realizar as saudações sociais reflexas que interrompiam o pensamento real. Você não precisava fazer isso, ele disse. Eu sei, ela disse. Sente-se se for ficar. Ele se sentou. Ela terminou a coluna. Então fechou o livro e olhou para ele. Ele parecia melhor do que em setembro. Não resolvido, ela não achava que nada estivesse resolvido. Mas mais firme, como um homem que aceitara a dificuldade de sua situação e estava simplesmente vivendo dentro dela. Como está o Campo Leste? Ela disse. Melhor. Seus homens são bons. Eu sei que são. Eu os contratei. Um canto de sua boca se moveu, quase um sorriso. Como está o algodão? Boa safra. Melhor que no ano passado. Ouvi dizer que você negociou uma nova taxa com o comerciante de Lexington. As notícias viajam, ela disse. Neste condado, ele disse, mais rápido que cavalos. Ela quase sorriu para isso. Ela se permitiu. Nathaniel, ela disse, para que você está aqui? Ele olhou para suas mãos, depois para ela. Quero lhe dizer algo, ele disse. Não para pedir nada, não para pressioná-la em nenhuma direção. Só quero dizer porque acho que você merece ouvir diretamente. Tudo bem, ela disse. Eu pensei naquela noite no corredor de seu pai, ele disse. Mais vezes do que posso contar. Não com culpa, da maneira como um homem se afunda na culpa. Quero dizer, eu realmente pensei sobre isso, sobre o que eu era, sobre o tipo de homem que diz algo assim sobre uma mulher que ele ama. Ela ficou muito quieta. Porque eu te amava, ele disse. Preciso dizer isso claramente. Eu não era indiferente. Eu era um covarde que te amava e escolheu a segurança em vez desse amor. E eu disfarcei isso de praticidade porque a praticidade era mais confortável do que chamar pelo que era. A sala estava muito quieta. E ela disse, e eu não sou aquele homem, ele disse. Estou trabalhando todos os dias para não ser aquele homem. Não por você ou não apenas por você. Porque ele não era alguém que eu quero ser. Ela olhou para ele por um longo tempo. Você sabe qual foi a parte mais difícil? Ela disse finalmente. Diga-me. Não foram as palavras, ela disse. Eu poderia ter sobrevivido à raiva. Eu poderia ter sobrevivido à rejeição. A parte mais difícil foi entender que eu amei alguém por 7 anos que nunca realmente decidiu que eu valia a pena decidir. Ela fez uma pausa. Não uma decisão contra mim. Apenas nenhuma decisão. Eu era uma opção padrão e não sabia disso. O rosto dele fez algo difícil. Sim, ele disse. É exatamente o que eu era. Eu sei, ela disse. E também sei que o que você fez nestes últimos meses não é nada. Estou lhe dizendo isso claramente para que você não pense que eu não notei. Mas notar não é o mesmo que saber, ela disse. Eu confio no que posso verificar. Ainda estou no processo de verificação. Ele se levantou lentamente. Isso é justo, ele disse. Eu sei que é.
ela disse. Ele pegou o chapéu. Os homens que você enviou, ele disse na porta. Obrigado, genuinamente. Vizinhos ajudam uns aos outros, ela disse. É para isso que serve. Ele assentiu. Ele saiu. Ela ficou sentada por um longo tempo depois que ele se foi, suas mãos espalmadas no livro de contas fechado. E ela pensou em 7 anos e 5 anos, e na estranha aritmética do amor que se recusava a somar de forma limpa. Não importava quantas vezes você fizesse as contas. A reviravolta veio de uma direção que ela não havia antecipado. Ela estivera observando Nathaniel. Ela estivera observando a si mesma. O que ela não estivera observando com atenção suficiente era Gerald Reed. Eleanor lhe trouxe a notícia em uma manhã de quinta-feira, no meio de novembro, com a entrega cuidadosa de alguém que sabe que está carregando algo difícil. Gerald Reed contratara um advogado em Lexington. A questão específica era uma divisa de terras, uma seção da linha da propriedade oriental entre a fazenda de Nathaniel e a parcela adjacente, que Gerald Reed mantinha em seu próprio nome, em vez de como parte da propriedade da família. O advogado havia entrado com uma contestação ao levantamento da divisa. O efeito disso, se bem sucedido, transferiria aproximadamente 40 acres da terra mais produtiva de Nathaniel para a propriedade de Gerald Reed. Era, em linguagem clara, um castigo. Nathaniel havia se afastado dos arranjos de seu tio, e seu tio estava tomando 40 acres. Nathaniel sabe? Abigail perguntou a Eleanor. Desde ontem, sim, disse Eleanor. Abigail pensou por exatamente 10 segundos. Então mandou Thomas buscar seu casaco. Ela foi à propriedade de Nathaniel pela terceira vez em 6 semanas, e o encontrou com um homem que não reconheceu. Um homem mais jovem com dedos manchados de tinta que tinha a aparência de um escrivão ou um advogado júnior. Nathaniel a viu chegar e se desculpou e veio ao seu encontro. Você soube, ele disse. Eleanor me contou esta manhã, ela disse. Quem é este? Um homem que conheço em Harlan, que tem algum treinamento jurídico. Estamos olhando os documentos originais do levantamento e a contestação da divisa tem algum fundamento, ele disse com a impassibilidade de alguém entregando notícias que já processou. O levantamento original de 1804 tem uma ambiguidade no canto leste. Não é irrefutável de nenhuma das formas. Você tem os recursos para contestar? Ele ficou quieto por um momento. Honestamente, mal. Ela desmontou. Deixe-me ver os documentos, ela disse. Abigail, você não precisa. Eu sei que não preciso, ela disse. Mostre-me os documentos. Ele mostrou. Ela ficou na mesa com o jovem escrivão e o mapa do levantamento e a concessão de terra original, e os examinou da maneira que Margaret a ensinara a examinar contratos. Lentamente, procurando a linguagem real em vez do significado presumido, seguindo cada referência até sua fonte. Ela encontrou em 40 minutos. Aqui, ela disse. Ambos os homens olharam. O levantamento de 1804 refere-se a um marcador secundário, ela disse. Uma junção de riachos. Se a junção de riachos ainda existir, estabelece o canto leste independentemente da notação ambígua. Se ainda existir, disse o escrivão, junções de riachos não se movem, ela disse. Não em 14 anos, não sem um evento geológico significativo, o que não tivemos. Ela olhou para Nathaniel. Você precisa de alguém que saiba onde esse riacho corre, ela disse. E você precisa documentar a junção antes que o advogado o faça. Nathaniel olhou para o mapa, depois para ela. Thomas conhece este condado melhor do que ninguém, ela disse. Vou enviá-lo amanhã de manhã. Abigail, isso é um assunto de propriedade, ela disse. E eu tenho um canal de drenagem que se conecta a esse riacho, o que o torna meu assunto de propriedade também. Uma pausa. Você não tem um canal de drenagem que se conecta a esse riacho, ele disse. Ainda não, ela disse, mas tenho considerado um. Ele olhou para ela por um momento com algo que não era bem um sorriso e não era bem admiração. E era muito de ambos. Tudo bem, ele disse baixinho. Obrigado. Não me agradeça, ela disse. Ganhe o caso. Thomas encontrou a junção do riacho na manhã seguinte. Estava exatamente onde o levantamento de 1804 dizia que estaria. Uma junção distinta de 2 cursos d'água que não se movera. Não se moveria. E estabelecia o canto leste da propriedade de Nathaniel com uma precisão que a notação ambígua do levantamento não podia anular. Thomas documentou ele mesmo por escrito, com medições, assinado e testemunhado por 2 fazendeiros vizinhos
que por acaso estavam caminhando por aquela divisa no mesmo dia. O que não foi um acidente, porque Abigail havia arranjado para que eles estivessem lá. O advogado de Lexington recebeu a documentação na semana seguinte. A contestação de Gerald Reed foi silenciosamente retirada 2 semanas depois. O condado também soube disso. Claro, o condado soube de tudo. O que eles ouviram em várias permutações, dependendo de quem estava contando, foi que Abigail Hartwell havia encontrado a contrapartida legal para a apropriação de terras de Gerald Reed, e que Nathaniel Reed mantivera seus 40 acres por causa dela. Margaret Caldwell apareceu com outro bolo. "Não vou lhe contar nada", disse Abigail antes mesmo de ela se sentar. "Eu sei", disse Margaret Caldwell alegremente. "Eu só queria ver seu rosto." O rosto de Abigail aparentemente dizia o suficiente. Ele apareceu em um domingo. Não durante a semana, quando as visitas tinham a útil cobertura de negócios de propriedade, mas em uma tarde de domingo, quando ninguém aparecia para negócios de propriedade. Ele bateu na porta ele mesmo, em vez de falar com Thomas primeiro, o que também era diferente. Ela abriu a porta. "Entre", ela disse. Eles se sentaram na sala da frente. Ela não ofereceu chá porque não queria que aquilo parecesse uma visita social. E ela achou que ele entendeu isso pela maneira como se sentou para a frente, cotovelos nos joelhos direto. "Quero dizer algo", ele disse, "e quero dizer sem que seja sobre a terra, ou a seca, ou a enchente, ou meu tio." "Tudo bem", ela disse. "Estou apaixonado por você", ele disse. "Estou apaixonado por você desde antes de saber o que fazer com isso. E lidei mal com isso e nos custou anos que não posso devolver." Ele manteve o olhar dela. "Não estou dizendo isso para lhe pedir nada. Estou dizendo porque é verdade e porque você sempre mereceu a verdade de mim, e eu nem sempre a dei." Ela olhou para ele. Suas mãos estavam quietas. Sua voz estava firme. Ele não estava encenando isso. Não havia teatro nisso, nenhum cálculo. Era simplesmente um homem dizendo uma coisa verdadeira em uma sala simples em uma tarde de domingo. E a simplicidade disso foi o que a desarmou mais do que qualquer outra coisa poderia ter feito. "Eu sei", ela disse. Ele piscou. "Eu sei", ela disse novamente. "Eu sei há algum tempo. Essa não é a questão. Então qual é?" Ela cruzou as mãos. "A questão", ela disse cuidadosamente, "é se eu confio nisso. Não em você, ou não apenas em você. Se eu confio em mim mesma para saber a diferença entre o que eu quero e o que é real. Passei 7 anos errada sobre o que era real. Não tenho pressa de estar errada novamente." "Isso é justo", ele disse. "Eu sei que é." Ele se inclinou um pouco para trás. "Posso lhe perguntar algo?" Ele disse. "Sim." "Você está com medo?" Ela ficou quieta por um momento. "Sim", ela disse, "não de você. Do que custa quando você está errado sobre uma pessoa? Eu paguei esse custo antes. Eu sei como é." "Eu sei que você sabe", ele disse. "Eu sei exatamente o que lhe custou e sei que sou a razão." "Sim", ela disse, "você é." Eles ficaram com isso, com todo o peso disso, o peso simples e honesto disso. E nenhum deles desviou o olhar. "Não vou a lugar nenhum", ele disse finalmente. "Quero deixar isso claro. Isso não é uma campanha com um prazo. Não vou pressioná-la e não vou desaparecer. Vou apenas estar aqui, sendo o que eu deveria ter sido 5 anos atrás. E quando você souber o que sabe, se chegar lá, estarei bem aqui." Ela olhou para ele. A fazenda estava quieta ao redor deles. A colheita terminara. A junção do riacho estava documentada. Os 40 acres estavam seguros. Todas as coisas práticas estavam em ordem. O que restava era isso. Um homem que lhe custara anos, sentado em sua sala da frente em uma tarde de domingo, dizendo-lhe a verdade sem pedir nada em troca. Ela não disse sim. Ela não disse nada. Mas ela estendeu a mão pelo espaço entre eles e colocou sua mão sobre a dele brevemente. Um momento, não mais. E então ela cruzou as mãos de volta em seu colo. A respiração dele falhou. Ela ouviu. "Tudo bem", ela disse baixinho. "Esteja aqui, então." Lá fora, novembro estava fazendo o que novembro fazia. Frio e implacável, e desnudando tudo até o que realmente era. Sem folhas para se esconder, sem suavidade no ar. Apenas a terra e o que fora construído sobre ela. E 2 pessoas sentadas em uma sala simples, descobrindo com grande cuidado se a coisa entre eles era forte o suficiente para suportar o peso de tudo que já havia sobrevivido. Ela ainda não sabia a resposta, mas pela primeira vez em 5 anos,
estava disposta a descobrir. A mão que ela colocara sobre a dele durou um momento. Mas Nathaniel a carregou por todo o mês de novembro como um homem carregando algo frágil por terreno incerto. Cuidadosamente, sem olhar para baixo, com medo de que olhar o quebrasse. Ele não insistiu. Ele prometera que não o faria, e ele estava farto de ser um homem que dizia coisas que não cumpria. Ele passou por lá 2 vezes naquela semana. Uma para devolver as anotações do levantamento de Thomas. Outra porque o canal de drenagem que haviam discutido em setembro precisava de uma decisão antes que o solo congelasse. E ambas as vezes, ele foi exatamente o que dissera que seria. Presente, útil, não pedindo nada que ela não tivesse oferecido. Ela notou. Ela notou da maneira como notava tudo. Silenciosamente de um ângulo, enquanto fazia outra coisa. O que ela estava fazendo nas semanas após aquele domingo era pensar. Não o tipo de pensamento circular e doloroso que ela tivera nos anos logo após sua partida. O tipo que repassava o mesmo terreno até criar um sulco. Isso era diferente, mais limpo. Ela estava fazendo um balanço da mesma forma que fazia um balanço de sua fazenda no final de cada estação. Honestamente, sem se iludir sobre o que os números diziam. O que os números diziam era o seguinte: ela tinha 28 anos. Havia construído algo real a partir de quase nada. Havia aprendido a confiar em seu próprio julgamento em todos os domínios que importavam. E estava à beira de uma decisão. Não porque lhe faltasse coragem para tomá-la, mas porque aprendera, a um custo significativo, que coragem sem clareza era apenas imprudência usando um chapéu melhor. Ela precisava ter clareza. Estava chegando lá. Eleanor apareceu em uma quarta-feira com a energia particular de alguém que tinha informações que vinha se contendo fisicamente para não entregar. Gerald Reed está deixando o condado de Harlan, disse Eleanor antes de se sentar completamente. Abigail ergueu os olhos do livro de contas. Permanentemente. Ele está transferindo seus negócios para Louisville completamente. Eleanor respirou fundo. Dizem que ele está dissolvendo seu interesse na parcela leste. Vendendo-a para quem? Essa é a questão, disse Eleanor. Ele a ofereceu a Nathaniel primeiro. Direito de primeira compra antes de ir para qualquer outra pessoa. Abigail ficou quieta por um momento. Quando isso aconteceu? A oferta foi feita na segunda-feira. Nathaniel tem até o final do mês. Ela largou a caneta. Gerald Reed oferecendo a Nathaniel a primeira compra da parcela leste não era generosidade. Ela soube disso imediatamente. Era ou culpa, improvável dado tudo que ela sabia sobre o homem, ou cálculo. Gerald Reed estava se retirando do condado de Harlan, o que significava que ele estava se retirando da capacidade de gerenciar os assuntos de Nathaniel de perto. E ele estava oferecendo a terra como uma espécie de saída. Um encerramento de contas, um rompimento da relação em termos que pareciam limpos na superfície. Ele estava deixando ir, à sua maneira e por suas razões. Ele estava deixando ir. Nathaniel tem dinheiro para comprar? Eleanor perguntou. Não sei, disse Abigail. Ela sabia, na verdade, com precisão razoável, com base em tudo que observara e lhe fora dito nos últimos 3 meses. Ele não tinha, não confortavelmente. Não sem se esticar de maneiras que tornariam os próximos 2 anos muito magros. Ela pensou nisso a tarde toda. Ela não foi até Nathaniel para falar sobre a terra. O que ela fez em vez disso foi ter uma conversa com Thomas, que era nominalmente sobre o cronograma de plantio da primavera, e na verdade sobre se a parcela leste seria uma adição viável à sua própria operação se chegasse ao mercado aberto. Thomas, que entendia todas as conversas que ela tinha em 2 níveis simultaneamente, respondeu à sua pergunta real. Boa terra, ele disse. A encosta voltada para o norte funcionaria para um segundo campo de algodão se você gerenciasse bem a drenagem. O acesso à água é melhor do que o que temos agora. E o preço? Ele lhe deu uma estimativa. Ela olhou para suas contas. Ela poderia fazer isso confortavelmente até. Poderia comprar a parcela leste inteira, adicioná-la à sua operação e estar em uma posição mais forte na primavera do que estava agora. Ela também poderia, se quisesse, não fazer nada e deixar Nathaniel encontrar seu próprio caminho. Ou ela poderia fazer algo que ainda não fizera, que era falar com ele diretamente sobre dinheiro, não como vizinha, gerenciando preocupações de propriedade compartilhada, não como uma mulher prática resolvendo um problema de drenagem, mas como alguém que estava em sua vida de uma forma que não era mais totalmente categorizável como vizinhança.
Ela ficou com as 3 opções por 2 dias. Então, dirigiu até a propriedade dele em uma tarde de sexta-feira e pediu para falar com ele em particular. Eles se sentaram na sala da frente dele desta vez, o que foi uma novidade. A casa dele era o que ela esperaria. Substancial, um pouco gasta nas bordas pelos meses de operação enxuta, mas fundamentalmente sólida. Os móveis que a mãe dele escolhera ainda estavam lá. As estantes que ela lembrava de anos atrás, da única noite em que estivera nesta casa antes de tudo desmoronar, ainda estavam no mesmo lugar. Ela notou que ele tinha o almanaque do pai dela na segunda prateleira. Uma edição antiga que ela lhe dera anos atrás como um presente prático, porque ele mencionara que precisava de um. Ele o guardara. Ela arquivou isso e se concentrou. Ouvi sobre a oferta do seu tio, ela disse. Eleanor, ele disse. Eleanor, ela confirmou. Você consegue cobrir? Ele ficou quieto por um momento. Um homem decidindo se seria honesto sobre uma coisa difícil. Não sem algum esforço, ele disse. Quanto esforço? Ele lhe disse honestamente, com os números específicos. O que ela reconheceu como um ato significativo de um homem que passara toda a sua vida adulta tratando informações financeiras como algo a ser gerenciado privadamente. Ela ouviu sem interromper. Tudo bem, ela disse quando ele terminou. Quero dizer algo e quero que você ouça corretamente. Estou ouvindo. Tenho os meios para comprar essa parcela inteira, ela disse. Como uma adição à minha própria operação faz sentido. A terra é boa e o preço é justo. Ela manteve o olhar dele. Não estou lhe dizendo isso para te resgatar. Não estou lhe dizendo isso para criar uma obrigação. Estou lhe dizendo porque, se eu for tomar uma decisão sobre essa terra, você merece saber que estou tomando. E não vou agir em algo que te afeta sem lhe dizer primeiro. Ele estava muito quieto. O que você está me perguntando? Ele disse. Não estou lhe perguntando nada, ela disse. Estou lhe dizendo o que sei. O que você faz com a oferta do seu tio é sua decisão. Tomarei a minha independentemente, mas não farei isso pelas suas costas. Ele olhou para ela por um longo momento. Você compraria, ele disse lentamente. Adicionaria à sua fazenda e o que nós compartilhamos a divisa. Já compartilhamos uma divisa, ela disse. Temos um canal de drenagem em comum e uma junção de riacho que agora está legalmente documentada. Não é isso que quero dizer, ele disse. Eu sei o que você quer dizer, ela disse. A sala estava quieta. Abigail, ele disse, você está me dizendo que está pronta? Ela olhou para as mãos, depois para ele. Estou lhe dizendo, ela disse cuidadosamente, que cansei de tomar decisões como se você não fosse um fator. Porque você é um fator, quer eu queira ou não. E gastei uma energia considerável tentando querer o contrário. Você é. A respiração dele se moveu. Isso não é um sim, ele disse. Mandei-você disse isso. Não, ela disse. Não é, mas também não é um não. E acho que você sabe a diferença. Ele sabia. Ela podia ver que ele sabia. Deixe-me cuidar da terra, ele disse. A oferta do meu tio, minha decisão. Eu encontrarei o caminho. Você não precisa. Eu sei que não preciso, ele disse. Eu quero. Algumas coisas um homem precisa fazer sozinho. Não porque é orgulhoso, mas porque importa sobre o que ele pode se apoiar quando diz o que quer dizer. Ela entendeu isso. Ela respeitou isso mais do que tinha palavras para expressar. Tudo bem, ela disse. Ela se levantou. Parou na estante a caminho da porta. Tocou a lombada do almanaque. Não disse nada, apenas tocou. Ela o ouviu se levantar atrás dela. Eu guardei tudo, ele disse baixinho. Cada carta, o almanaque, guardei tudo. Ela não se virou. Eu sei, ela disse. Esse é o tipo de coisa que uma pessoa sabe. Ela saiu. Suas mãos não tremiam, mas queriam. Aí ele conseguiu o dinheiro. Ela não perguntou como e ele não explicou completamente. Mas ela juntou as peças nas 2 semanas seguintes, a partir do fluxo normal de informações do condado. Ele vendeu o último dos cavalos de primeira linha. Um que ele havia especificamente guardado da venda anterior. Um cinza ao qual todos que o conheciam sabiam que ele era apegado. Ele reestruturou o empréstimo restante do campo com o banco em Harland, negociando os termos ele mesmo, sem um advogado. O que levou 3 reuniões e mais paciência do que a maioria das pessoas teria. Ele cobrou 2 pequenas dívidas que vizinhos lhe deviam. Fazendo isso discretamente e sem pressão, dando a cada homem tempo adicional se precisassem.
Na terceira semana de novembro, ele havia feito a compra. A parcela leste era sua. Gerald Reed deixou o condado de Harland em uma quinta-feira e não voltou. Nathaniel lhe enviou um bilhete, 2 linhas, não mais. A terra é minha, obrigado por me dizer. N. Ela leu 3 vezes. Escreveu de volta 4 palavras. Bem feito. A. O Festival da Colheita aconteceu na última semana de novembro, mais tarde do que o normal, porque a enchente havia atrasado tudo. Foi uma reunião menor do que os eventos de verão. A estação fora dura para pessoas o suficiente para que uma celebração elaborada parecesse errada. Mas foi bem frequentada porque o condado de Harlan entendia que se reunir após a dificuldade era em si necessário, não opcional. Abigail foi com Eleanor. Ela usou o vestido verde novamente. Ela estava ciente dessa escolha e a fez mesmo assim. Ela estava conversando com a família Henderson. James Henderson parecia melhor do que em setembro, seu filho mais novo com botas que serviam. Quando sentiu aquele velho instinto se ativar, a mudança na sala, a consciência, ela não olhou para cima imediatamente. Terminou sua conversa com James Henderson, respondeu à pergunta de seu filho mais novo sobre por que o algodão era branco. E então olhou para o outro lado da sala. Nathaniel estava parado perto da porta. Ele ainda não estava olhando para ela. Estava conversando com 2 homens que ela reconheceu como os fazendeiros que haviam testemunhado a documentação da junção do riacho. Um pequeno detalhe que lhe disse que ele mantivera esses relacionamentos. Que ele entendia o que significava manter as pessoas que aparecem quando você precisa delas. Então ele olhou para o outro lado da sala e a encontrou imediatamente. Ela não desviou o olhar, nem ele. Eleanor, que estivera observando tudo isso com a satisfação de uma mulher que fora paciente por meses, disse baixinho. Vou falar com Martha Greer sobre algo que acabei de lembrar. Você não acabou de lembrar de nada, disse Abigail. Não, Eleanor concordou agradavelmente e se afastou. Ele atravessou a sala sem pressa. Essa era a coisa a qual ela sempre voltava. Mais tarde. Ele não se apressou. Não porque estivesse incerto, mas porque aprendera em algum lugar no último ano que o ritmo certo para algo real não era urgência. Senhorita Hartwell, ele disse quando a alcançou. E então, baixinho, sem a formalidade. Abigail. Nathaniel, ela disse. Você parece bem. Eu estou bem. Ele ficou quieto por um momento. Ao redor deles, o festival se movia, falava e vivia sua vida comum. Eu estive pensando, ele disse. Sobre o quê? Sobre o que quero lhe dizer, ele disse. Tenho pensado nisso desde setembro, desde antes de setembro. E você descobriu? Ela disse. Suas próprias palavras de meses atrás, devolvidas a ele uma segunda vez. Parte disso, ele disse. Não tudo. Não tenho certeza se tudo pode ser descoberto com antecedência. Isso é honesto, ela disse. Estou tentando ser, ele disse. Ele olhou para ela diretamente, sem desvio. Não vou lhe pedir nada esta noite. Eu lhes disse que não a pressionaria e eu estava falando sério. Mas quero dizer, caso importe para qualquer coisa que você esteja decidindo, que não sou o homem que estava no corredor de seu pai. Sei que não posso provar isso com palavras. Sei que você tem observado e sei que é honesta o suficiente consigo mesma para saber o que viu. Eu sou, ela disse. Então, vou apenas dizer isto, ele disse. O que quer que você decida, se sua resposta ainda for não, ou ainda não, ou algo que eu não previ, passarei o resto da minha vida respeitando e falando sério. Ela olhou para ele. O festival se movia ao redor deles. Alguém estava tocando um violino perto da parede distante. O filho mais novo de James Henderson estava perseguindo outra criança pelo espaço entre as mesas. Eleanor estava conversando com Martha Greer e absolutamente não os observando, o que significava que ela estava absolutamente os observando. Abigail pensou no celeiro, na noite em que se sentara no feno, e contara aqueles 3 segundos de silêncio. Ela pensou nas contas de Louisville e no comerciante de Lexington, e na junção do riacho e no almanaque na segunda prateleira. Ela pensou no cavalo cinza que ele vendera e nos 12 acres que ele doara. E na expressão em seu rosto, quando ele se sentou em sua varanda em setembro e disse, eu sabia que estava errado, e disse mesmo assim. Ela pensou no que fora preciso para construir tudo o que ela construíra. E no que seria preciso, no que sempre fora preciso para qualquer coisa real. Deixar alguém ficar dentro dela com você, sem perder o que você era. Ela pensou no fato de que já sabia. Ela sabia há pelo menos 3 semanas.
Ela simplesmente estivera se certificando. Nathaniel, ela disse. Sim, a resposta não é não, ela disse. Também não é ainda não. Ele ficou muito quieto. Então, qual é? Ele disse. É sim, ela disse, com condições. Diga-as, ele disse imediatamente. Eu mantenho a fazenda, ela disse. Meu nome em minha terra, minhas contas, meus contratos, minhas decisões sobre minha operação. Isso não é negociável e não se tornará negociável. Feito, ele disse sem hesitação. Não serei gerenciada, ela disse, nem por você, nem por sua família, nem pelo que o condado pensa que uma esposa deveria ser. Eu não saberia como te gerenciar, ele disse. Eu te vi encontrar uma contrapartida legal para a apropriação de terras do meu tio em 40 minutos, usando documentos que eu estava olhando há 2 dias. Não tenho interesse em te gerenciar. Algo próximo a um sorriso passou por seu rosto. Ela permitiu. E você me diz a verdade, ela disse. Seja o que for, mesmo quando for difícil, especialmente então. Sim, ele disse. Porque eu sempre lhe direi a verdade, ela disse. E não posso fazer isso com alguém que não fará o mesmo. Eu sei, ele disse. Eu sei isso sobre você melhor do que sei quase qualquer outra coisa. Ela olhou para ele. O violino estava tocando algo que ela meio que reconhecia. A sala estava quente com pessoas e fogo, e o calor humano particular de uma comunidade que havia resistido a algo e ainda estava de pé. Então, sim, ela disse simplesmente. Essa é minha resposta. Ele expirou. Foi uma longa expiração, o som de algo que fora segurado por muito tempo, sendo cuidadosamente colocado no chão. Posso? Ele começou. Sim, ela disse. Ele pegou a mão dela. Não dramaticamente, não com a certeza arrebatadora de um homem que ganhara algo. Ele pegou a mão dela da maneira como uma pessoa pega algo que lhe foi confiado. Cuidadosamente, com plena consciência do que custou e do que significava. Ela o deixou. Eleanor, do outro lado da sala, virou-se para Martha Greer e disse algo baixinho que fez Martha Greer olhar e depois desviar o olhar imediatamente, sorrindo. Abigail, que tinha olhos de falcão e sempre tivera, viu tudo. Ela não soltou a mão dele. Eles deixaram o festival juntos, não como uma declaração, embora o condado a transformasse em uma de qualquer maneira, mas porque estava frio e a caminhada até onde os cavalos estavam amarrados era na mesma direção. E nenhum deles ia fingir o contrário. Lá fora, na escuridão de novembro, suas respirações saíam em nuvens. A parcela leste, ela disse enquanto caminhavam. O que tem ela? A encosta voltada para o norte, ela disse. Ainda acho que funcionaria para um segundo campo de algodão se a drenagem for tratada corretamente. Ele ficou quieto por um momento. Isso é você me dizendo como gerenciar minha terra? Não, ela disse. Isso sou eu lhe dizendo o que eu faria com ela. O que você faz com ela é sua decisão. E se minha decisão for pedir sua opinião primeiro? Ela considerou isso. Então eu diria, ela disse, que um homem que pede bom conselho e sabe como usá-lo é um homem com quem vale a pena trabalhar. E vale mais do que isso, ele disse. Ela olhou para ele no escuro. Sim, ela disse, vale mais do que isso. Eles se casaram na primavera de 1819. Não um casamento grande. Abigail não queria um casamento grande. E Nathaniel aprendera até então a entender a diferença entre o que ela queria e o que a convenção esperava, e a confiar completamente na primeira. Eleanor ficou com ela. Thomas sentou-se na primeira fila e olhou para suas botas durante toda a cerimônia, da maneira particular de um homem que está comovido e não pretende demonstrar. Samuel Carter veio. Ele se sentou perto do fundo, e pareceu, quando ela o olhou brevemente, como um homem genuinamente bom que fizera as pazes com o rumo que as coisas tomaram, que era exatamente o que ele era. Ela lhe deu um pequeno aceno. Ele o retribuiu, após a cerimônia, antes da pequena reunião em sua fazenda, a fazenda deles agora. Embora ela tivesse se certificado de que a linguagem da escritura fosse específica sobre o que pertencia a quem e o que era mantido em comum. Nathaniel a encontrou parada sozinha por um momento, perto da porta da igreja. Tudo bem, ele disse. Tudo bem, ela disse. Algum arrependimento? Ela olhou para ele. 5 anos de construção, 1 ano de observação, uma vida inteira sabendo o que queria. Pergunte-me isso novamente em 40 anos, ela disse. Eu lhe darei um balanço adequado. Ele sorriu, um sorriso real, do tipo completo. O tipo que ela vira raramente o suficiente ao longo de todos os anos que o conhecera, que ainda a impressionava como algo particular e digno de nota.
Pretendo, ele disse. Ela pegou o braço dele. Eles saíram para a primavera de Kentucky, para a luz e o ar quente e o som de pessoas que se importavam com eles esperando logo à frente. E Abigail Hartwell Reed caminhou para sua vida da maneira como sempre fizera tudo. Com olhos claros, uma mão firme e a certeza absoluta de que ela construíra isso sozinha. Escolhera isso sozinha. E que ninguém, nem as palavras de um covarde em um corredor, nem os arranjos de uma família, nem 5 anos de perda, nem o medo que vivia nos ossos de qualquer um que amara errado antes, havia tirado isso dela. Ela se fizera. Ela o escolhera. E ela nunca, em tudo isso, deixara de ser exatamente quem era. Isso era o todo. Isso era tudo. Isso era o suficiente.